Olá, tudo bem? Eu sou Maria Rita Werneck e você está no canal Rock Noutros Drops. Bom, gente, esse é o primeiro vídeo da nova playlist aqui do canal chamada Você Sabia? E para hoje, para esse primeiro vídeo, eu resolvi falar sobre um assunto que envolve duas coisas que parecem distintas, mas que no fundo elas andam juntas até hoje, há quase 30 anos. Eu estou falando da moda e de Kurt Cobain, líder do Nirvana. Você quer saber que história é essa? Então continue aqui comigo, mas antes da gente seguir nessa conversa, não esquece de dar um like e de se inscrever no nosso canal. E claro, se você gostar desse vídeo, compartilhe! Compartilhe que a gente gosta e a gente agradece. Roda a vinheta! 5 de abril de 2020 completou 26 anos da morte de Kurt Cobain. Kurt, que na década de 90 explodiu, no início da década de 90 explodiu com a sua banda Nirvana e que até hoje, quase 30 anos depois da sua morte, ainda exerce uma influência muito forte na cultura pop, não só no setor da música, mas em outros setores também. Em 1992, um jornal norte-americano trazia na manchete: o dia que o grunge virou glamour. Sabe do que ele estava falando? Ele estava falando da Grunge Collection, que era a nova coleção de um jovem estilista que já dirigia uma grande grife, a Perry Ellis, mas que estava começando a aflorar seus trabalhos como estilista. Estou falando de um tal de Marc Jacobs. Sim, o mesmo senhor das bolsas famosas. Pois é, em 1992 ele estava começando, estava engateando na carreira, mas infelizmente a sua Grunge Collection não deu certo e quase fez com que ele enterrasse a carreira que mal tinha começado. Por quê? Infelizmente, a mídia especializada não aceitava que uma moda que vinha das ruas, cujas peças eram feitas de tecidos pobres, compradas por poucos dólares em feiras comunitárias, em brechós, fossem até as passarelas, chegassem até as passarelas, sendo transformadas em alta costura. Muita bobagem, né, gente? Mas isso aconteceu. E não foi só isso que quase enterrou a carreira do Marc Jacobs. Ele, diante de toda essa polêmica, até para tentar se explicar, se justificar, né, falar por que ele estava escolhendo beber dessa fonte, ele revelou que se sentiu muito influenciado por tudo aquilo que ele estava, né, por toda aquela atmosfera. Ligava a televisão, MTV, era Nirvana, era Pearl Jam, abria uma revista de música, a capa era Nirvana, era o Soundgarden, enfim, era uma movimentação direcionada para o grunge que ele se sentiu até um pouco influenciado, mas infelizmente ele foi muito honesto e disse que não pesquisou a fundo o movimento, que sequer foi a Seattle ver nas ruas o que era essa moda grunge, sentir de perto o que é que fazia aquelas pessoas comprarem peças de até $1. Por que que elas estavam usando essas roupas? Ele não sabia o que era que motivava a moda grunge. E aí, obviamente, a mídia caiu matando. Mas a gente pode dizer que toda essa confusão foi até positiva para o grunge, porque a partir desse momento a mídia passou a prestar atenção mais no gênero, não só do lado da música, mas descobriu que um outro movimento estava por trás disso tudo, que existia uma identidade cultural, existia um jeito de viver. Isso foi muito bacana, e não só foi bacana para o movimento de uma forma geral, como para a própria indústria da moda, que acabou uma parte aceitando e uma parte acabou investindo. Tanto é que em 1992 também a revista Vogue saiu na frente, fez um editorial completamente com peças assim, ó, blusas de flanela, misturou coturnos
com tecidos mais refinados. Tem peças maravilhosas, tem fotos maravilhosas, as grandes modelos da época, Naomi Campbell, vestindo toda aquela moda pesada. Vocês querem ver uma coisa que também ajudou muito a aguçar a indústria da moda em relação à moda grunge? Em 92, se eu não me engano, o estilo grunge de ser chegou aos cinemas através do filme Vida de Solteiro. Era a história de alguns jovens moradores de Seattle, cada um na sua vida, né? Cada um deles contando os seus traumas, os seus dramas, os seus desejos. Um dos personagens principais era o personagem de Matt Dillon, que era um jovem aspirante a rockstar. Cliff Pontier, Cliff, any comments on the Seattle sound and Citizen Dick's place in it? Well, I don't like to reduce us just as being part of the Seattle sound. I like to think of us expanding more. Like, we're huge in Europe right now. Ele queria muito ser um cantor de rock, ele tinha uma banda e ele era a verdadeira representação de um jovem grunge da época. Inclusive, a maior parte do figurino que ele usou nesse filme do Cameron Crowe era, sabe de quem? Do Jeff Ament, baixista do Pearl Jam. O cara tirou algumas peças do próprio guarda-roupa, do guarda-roupa dele mesmo, pessoal, das roupas que ele usava no dia a dia, para aquele figurino ser o mais fiel possível àquela realidade daqueles jovens. E não satisfeito, o Cameron, ele chamou alguns astros do grunge para fazer parte do elenco. Então a gente tem o Chris Cornell, a gente tem o Ed Vedder. Então a gente sente aí a importância que esse movimento estava tendo para a cultura pop, sabe? Ele saía da TV, saía dos rádios, saía da indústria fonográfica e chegava na indústria do cinema, chegava na indústria da moda. Então isso foi muito impactante, isso foi muito forte. E quem era o grande símbolo disso tudo? Kurt Cobain, que era o exponencial do grunge, né, gente? Vamos ser sinceros. Kurt era um cara muito minimalista, principalmente na forma de se vestir. Ele não fazia questão de usar grife, ele não tinha nem grana para usar grife. No início mesmo, antes dele estourar com Nirvana, ele comprava era mesmo blusa de flanela, $10, na feira da esquina lá da rua dele. Ele ia na Cruz Vermelha comprar peças, brechó. E ele fazia muita questão de manter esse estilo até depois de famoso. Não é muito difícil você ver shows diferentes do Nirvana e ver Kurt vestindo as mesmas roupas. Não é questão de figurino, não. É que ele não valorizava esse tipo de coisa. E isso fazia tinha muito a ver com o estilo dele de pensar, com o estilo dele de ver toda essa sociedade. O discurso que o Nirvana tinha era um discurso de liberdade, era um discurso anticapitalista, era um discurso anti-consumo, né, exacerbado. E não tem nada a ver, né, gente? É uma indústria completamente consumista, como a indústria fashion, se apropriar de um discurso, se apropriar de um estilo de vida, de uma moda criada espontaneamente, porque, na verdade, todo mundo que se identifica com uma pessoa, que tem seu ídolo, que tem uma admiração por um grupo, quer se sentir parte daquela tribo, né? Quer se ver parecido com quem você admira. Então as pessoas procuravam se vestir igual ao Kurt, igual ao Dave, igual aos outros artistas, ao Chris Cornell, que usava muitas bermudas, né, camisetas, ao próprio Ed Vedder, que vem de uma realidade de surf da Califórnia e acabou sendo inserido no ambiente industrial de Seattle, mas manteve um pouco essa questão californiana na forma como ele se vestia. Então as pessoas se identificavam. E isso era muito espontâneo, mas a indústria fashion pegou, se apropriou disso e passou a surtar. Por exemplo, como eu tô te falando, era possível você na época comprar uma camisa dessa de flanela no supermercado a $10, mas depois que algumas grifes passaram a entender que a moda grunge seria a nova galinha dos ovos de ouro para eles praticamente mudavam apenas o tecido, botavam a etiqueta e vendiam uma camisa a $300. Cachecol de $1 que você comprava nas feiras comunitárias, como eu falei, eram vendidos a $100, só porque
era um grande estilista que estava por trás daquela grife, e isso começou a incomodar muito os fãs do grunge. E na época, como não tinha internet, como é que eles se comunicavam? Como é que eles desabafavam? Eles mandavam cartas para as redações das revistas, eles mandavam cartas para as redações dos jornais, principalmente quando alguma delas fazia uma matéria sobre o assunto, sobre essa relação grunge e moda. Ladies and gentlemen, Nirvana. Primeira vez que o Nirvana se apresentou naquele programa super famoso dos Estados Unidos, o Saturday Night Show, Kurt foi, né, com uma calça super folgada, aqueles moletões que ele adorava usar, e aquilo foi uma sensação, assim, durante a semana, os jornais, os programas começaram a dar muita atenção, deram mais atenção ao que ele estava vestindo do que a parte musical. E falaram que aquela mistura de estilos, ele estava misturando textura, que aquela mistura de texturas era genial, que era um novo conceito, que ele era o novo ícone da moda, bababá, bibibi. Só que vocês não vão acreditar. Vocês estão vendo aqui essas imagens? Ele sempre usava uma calça por baixo, tipo uma cirola, sabe? E que sempre colocava uma calça jeans por cima. E na parte de cima, ele estava usando 2 casacões, para ele ter bastante volume. A intenção dele não era se transformar num cara foda, fashion, super, sabe, autêntico. Eu tô quebrando barreiras, eu tô... Não! Ele só queria parecer menos magro. Mas como a indústria da moda estava precisando criar novos símbolos, novos ícones, eis aí o novo ícone fashion, gente. Para esses conceitos que são apresentados, né, nessas semanas de moda, Semana de Moda de Paris, Semana de Moda de Nova York, São Paulo Fashion Week, para isso tudo que está nas passarelas, que é apresentado nas passarelas, chegarem até as pessoas, até se tornar uma moda articulada, né, uma questão mais homogeneizada daquele conceito, leva de 2 a 3 anos, pelo menos na década de 90 era assim, de 2 a 3 anos. Não deu tempo disso acontecer com a moda grunge, né? Deles transformarem a moda grunge numa moda articulada. Por quê? O início de todo esse movimento veio junto com o apogeu do grunge, né? Ali início dos anos 90, de 1991 a 1993, mais ou menos. Foi quando, nesses 2 anos, de 91 a 93, o grunge estava muito forte. Discos maravilhosos foram feitos. A gente viu o grunge ganhar espaço referente ao hard rock. De 93 a 94, a gente viu já um certo declínio do grunge, e isso meio que culminou com a morte de Kurt Cobain, que foi em abril de 94, né? Em 5 de abril de 94. Então, um declínio que já estava vindo de um desgaste muito grande do gênero, porque com o sucesso do Nirvana, com o sucesso do Soundgarden, com o sucesso do Pearl Jam, do Alice in Chains e de outras bandas realmente que tinham condições de estarem no patamar que estavam, as gravadoras começaram a investir cada vez mais em bandas que eram produtos mesmo, para consumo, não tinha aquela coisa genuína como aconteceu com as outras bandas, e partindo até um pouco dessa questão da moda, né? Era um produto que eles estavam querendo forçar a descer goela abaixo. E quando isso aconteceu com o grunge, o declínio foi foda. Então a indústria da moda precisou dar uma freada. O ápice, o símbolo maior desse movimento já não existia mais. Então, para a indústria da moda, estava muito difícil sustentar um discurso que estava sendo baseado muito naquela figura. E pra gente meio que já começar a caminhar pro final desse vídeo, que eu tô gostando muito de fazer pra vocês, mas é o seguinte, a gente falou muito, né, do guarda-roupa minimalista do Kurt Cobain. De fato ele não fazia questão de gastar dinheiro, de ter muitas peças, mas tem um acessório, vamos chamar de acessório, que ele gostava muito, e que esse sim ele fazia questão de sempre estar
com alguma diferente. Eu tô falando do tênis, do Converse All Star. Ele não era difícil ver Kurt Cobain usando um, porque na verdade eu acho que ele só tinha Converse All Star. Todas as imagens que a gente vê Kurt Cobain, ele tá com All Star no pé. Seja em fotos do dia a dia, seja em fotos publicitárias, seja em shows, seja nos clipes. E isso é uma coisa que ele já traz muito antes dele ser famoso, dele se tornar famoso. E acabou gerando um outro movimento. Por quê? Eu não sei se vocês sabem, mas a Converse estava com um faturamento muito baixo, ela estava praticamente falindo. E quando o Kurt Cobain começou a ter uma certa projeção, começou a realmente aparecer, as pessoas reparavam, né, no que ele vestia, no que ele usava. E o fato dele estar sempre com um All Star nos pés chamou a atenção de muita gente e as vendas começaram a crescer. Ele, sem saber, estava se tornando um garoto propaganda da Converse All Star. Gente, ele conseguiu fazer, mesmo sem querer, que a Converse All Star saísse da falência, ganhasse mercado, se tornasse de novo uma marca, né, bem valorizada no mercado. E em 2013, a Nike comprou a marca por mais de 300 milhões de dólares. Vocês sabem o que isso significa? Por isso que esse cara é, de fato, uma das pessoas mais influentes do século passado. Não é exagero, ele influenciou a música, ele influenciou sim a moda, ele influenciou o estilo de ser de muita gente. E, infelizmente, ele acabou, né, partindo desse mundo em 1994. Sabe, é muito triste a gente ver um cara com toda a sensibilidade que ele demonstrou ter. Um cara que no auge ele conseguiu falar dentro do rock, que a gente sabe, me crucifique, eu sei que vão me crucificar, mas o rock é um segmento que por muitos anos, né, vamos acreditar que isso tá ficando no passado, foi muito misógino, foi muito machista, foi muito homofóbico, e ele conseguia falar de tudo isso, ele conseguiu falar sobre feminismo. Kurt Cobain era um cara que não fazia questão de ter fãs machistas, misóginos, homofóbicos. Ele deixou isso claro várias vezes. Ele soube usar a própria voz para gerar repercussão no que ele acreditava. Ele de fato acreditava que a sua música poderia mudar o mundo. E ele conseguiu, de certa forma, despertar nas pessoas que deram ouvidos a ele alguma coisa. Então aqui a gente, né, assim a gente termina esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado bastante. Peço que você dê um like, tá, nesse vídeo, se inscreva, compartilhe, vá nas nossas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo todos os endereços e até uma próxima.